falasse que não tinha intenção de votar nessa pessoa, já cortava a dentadura dele. Era assim, entendeu? Um funcionário dela, que a função dele era fingir que estava fazendo pesquisa política. Basicamente era isso. E eles prometiam, por exemplo, dentadura pra pessoa, fazer um canal, alguma coisa assim, mas, né, tinha que votar na pessoa. E aí, tinha um funcionário dela... Café com Tretas, pessoal, nasceu de um projeto pra gente poder levar conteúdo político de forma descontraída a partidária. Então, assim, sempre vai ter uma pitadinha de política, assim, pitadinha mesmo, a gente não quer comprometer ninguém, né? Mas o que todo mundo quer saber, Nath, eleições presidenciais, você votou em quem e por que você votou no Padre Kelmo? Aquela, já posso até responder que eu não votei. Eu não votei em ninguém, gente. Aquelas, eu já justifiquei, acho que o David até hoje não justificou, mas e vamos lá. mesmo, viu? Garra. Tem uns treinos no Brasil que garram, uma delas é justiça eleitoral, você ficar em débito com votação. É justiça eleitoral. E na eleição anterior eu consegui votar porque foi o dia do lançamento da Boca Rosa. Eu tava lá em São Paulo no lançamento e quase que eu não fui embora, porque no dia que eu ia embora foi o dia que finalizou, que o Bolsonaro ganhou, e aí à noite já saiu o resultado e aí a Paulista foi tomada. E a gente estava lá. Então quase eu não chego a tempo no aeroporto. Não, mas assim, a gente faz a brincadeira porque realmente assim, a gente tem esse viés pequenininho. Pode falar, você queria a treta. Eu queria a treta. Porque assim, a gente vive num momento muito polarizado no país. Eu e os meninos aqui da mesa, né? A gente é super contra a polarização. A gente talvez chame, seria o que? A terceira via, né? Infelizmente, assim, a gente gosta de ouvir opiniões divergentes, mas assim, hoje a nossa convidada especificamente não é da política. Nath Teodoro é uma graças a Deus. Nem quer, né, Nath? Não, dispenso total. Nem quer, mas é isso. Acho que se um político me chamasse para ir maquiar, falar, olha, eu não vou, e depois podem me associar, eu prefiro não fazer Mas, parte inclusive, disso. por isso também, agradeço você ter vindo, porque, assim, a nossa imagem é muito associada com a política. Quem entra no nosso Instagram acha, porque a gente recebe muito convidado político aqui, ou voltado para a política. Mas a gente tenta diversificar o tema também, a gente não quer trazer só política. Então é muito legal você ter aceitado o convite, né? Olhou, assim, de política. Não é só política. Então a gente gosta de fazer essa diversificação né, também. Mas assim, deixa eu explicar um pouco por que eu não gosto de me envolver com política. A minha mãe, ela já trabalhou com uma vereadora de Contagem. E então, assim, ela conhecia todos os podres. Porque ela trabalhava com ela, assim, e com ela presencialmente o tempo todo. Então, por exemplo, eles tinham uma coisa que era assim, eles prometiam, eles tinham como se fosse uma parceria com um dentista, uma coisa lá, e eles prometiam, por exemplo, dentadura pra pessoa, fazer um canal, alguma coisa assim, mas, né, tinha que votar na pessoa. E aí, tinha um funcionário dela, que a função dele era fingir que estava fazendo pesquisa política. Basicamente era isso. Então ele ligava para as pessoas, falava que estava fazendo pesquisa política e perguntava intenção de voto. Então se a pessoa falasse que não tinha intenção de votar nessa pessoa, já cortava a dentadura dele. Era assim, entendeu? E aí eles faziam muito assim, chá na casa das pessoas. Então, por exemplo, você quer fazer um chá na sua casa e aí você vai convidar o vereador tal, o candidato a vereador tal, e aí você vai chamar suas amigas, seus parentes, enfim, o pessoal pra ir lá tomar um café, conhecer mais a pessoa e tudo. E aí, de base, básica. E aí, assim, ela sempre ia, ela ia num carro com vidro preto atrás. E tipo assim, aí parava alguém, a pessoa tinha que falar, o nome dessa é tal. Ela, oi fulana, tudo bem? Pra sempre mostrar que ela lembrava o nome das pessoas. E por exemplo, a minha mãe, né, trabalhava lá junto com outras pessoas. A minha mãe era proibida de comer ou beber qualquer coisa na casa das pessoas. Então assim, tinha vezes que minha mãe já tava no final do dia, já com fome e tudo, mas ela não deixava. Era proibido, era assim, era como se fosse... Tipo, então eu achava muito sujo, sabe? Ranço, né? É o lodo do chorume. Isso é real, a gente já ouviu em outros formatos a mesma história, mas esse é um exemplo de uma coisa que a gente até tem que quebrar um paradigma com relação a essa reflexão. Isso aí não é nem a má política, é a péssima política. Isso aí é o tipo de coisa que levou o Brasil pro lugar que ele tá hoje. Né? Lugar onde, quando a gente toma como referência
a educação pública, a referência é das piores, que a gente usou hoje na conversa. É a ilustração pura graças do House of a Cards. políticos que distorcem o verdadeiro sentido da política, né? Que é realmente buscar meios para desenvolver e dar meios para o desenvolvimento, né? Através disso aí. Você compra de uma forma baixa e barata um voto, né? Um apreço político, onde ele deveria estar focando de uma maneira diferente. Sim. A gente sempre usa como exemplo e não nos cansamos. O único exemplo de político, acho que a gente pode usar sem medo de errar, que é o Kim Kataguiri, né? Uhum. Tanto em votações, quanto em propostas, quanto em implemento mesmo de medidas. Então, é muito triste que aconteça isso no Brasil, e a gente sabe como acontece, mas é até por dever de justiça que a gente tem que lembrar que essa é a péssima política. Essa é a política que é a anomalia. Porque, como deveria ser, deveria até motivar as pessoas boas mesmo a fazer algo para mudar, enfim. Considerações finais? Última coisa que eu queria falar. Mete bronca. Na verdade, assim, a única coisa que eu queria saber de você sobre política, isso eu realmente fiquei muito curiosa. Eu fiz a brincadeira de Padre Kelman, mas assim, uma curiosidade muito grande é porque na época, principalmente das eleições presidenciais, rolou um movimento muito grande das pessoas começarem a cobrar posicionamento de influenciadores. Você passou por isso? Sim, algumas pessoas cobraram, e aí eu até aproveitei o gancho para fazer aqueles posts pauta quente, que você começa falando sobre um tema, mas você não vai falar sobre aquilo, né? E aí algumas pessoas não gostaram. É legal, porque tem a pauta livre, que aí você pode falar de qualquer coisa, e pauta quente é alguma coisa que tá pegando fogo, né? Sim, exatamente. Inclusive eu fiz um Reels hoje de uma pauta quente. Então, assim, é sempre conteúdo que é interessante a gente aproveitar. E aí, na época eu fiz, eu não me lembro exatamente como que era o post, mas eu não falei em quem eu ia votar. Aí eu falei alguma coisa, tipo, eu voto na maquiagem de tal jeito. Era tipo, sabe? Legal. Foi alguma coisa assim. Mas por que eu não me posicionei? E, aliás, quem era minha aluna, porque eu tenho um curso de marketing também, eu indiquei que não se posicionasse. Isso. Justamente porque hoje virou time de futebol. Então, assim, quem é do Cruzeiro não quer saber do Galo e viram inimigos, sendo que às vezes você tem muitas coisas em comum com aquela pessoa e a única coisa que é diferente é o partido político. Então, assim, às vezes a pessoa deixa de ter cliente, deixa de trabalhar por se posicionar, sendo que o político não vai fazer nada por ela, entende? Certeza. E eu, assim, isso, sendo bem sincera, nenhum dos dois me representa, entende? Todos os dois têm pontos que eu não concordo, assim, pra mim os dois são ruins. Então eu falei, gente, eu vou me posicionar, sendo que literalmente eu não tomo partido de nenhum deles, sendo que isso pode me prejudicar. E eu acho que o que eu faço de melhor é o meu trabalho. Ali no meu trabalho, pensa só, eu dou curso para alunas que melhoram a vida delas, a vida financeira, porque elas passam a ganhar mais dinheiro. Eu pago os impostos e como, né, eu dou os cursos online, com o meu faturamento, eu pago muitos impostos. Então eu acho que eu fazendo isso, eu ajudo mais do que simplesmente dizer em quem eu ia votar, E eu entendeu? acho que isso é corretíssimo. Porque isso virou motivo pra você escolher de quem você vai comprar, quem não vai. Doutrinação, Exatamente, véio. sim. Entendeu? E às vezes Aí você, a gente eu não vou nesse doutrinação, restaurante, você porque esse restaurante... Pois, Isso. nesse isso, momento aquilo. eu bati palma foi pra quem não quis se posicionar. Porque virou uma pressão tão grande, mas Sim, tão mas grande. teve essa pressão. E, assim, eu acho que talvez você nem tenha recebido tanto. Eu acho que normalmente cantores recebem. Uhum. E isso foi a coisa mais ridícula que eu vi. E assim, ninguém é obrigado, o voto é secreto, né? Exatamente. Não, o mais feio é que eu perdi muitas amizades, porque assim, sim. são Mas teve, São né? discussões que a gente tem, Tem gente que aquele até trem, a hoje- gente tem que ter a liberdade de expressão, não doutrinação na expressão. Então, assim, o que a gente mais viu é uma, sei lá, uma esportificação da política, que todo mundo é clubista, cada um escolhe seu time. Se clubismo você não mesmo. for do meu clube, eu quero te matar na porrada. Hoje em dia, o pessoal até defende o extermínio da oposição. Eu fico assim, gente, calma aí, velho. A gente tá falando de política, que é o bem de todos. A gente tá caminhando com um barco. A gente quer ir reto. Quer ficar dando volta e tá caindo o pessoal pra morrer no redemoinho? Beleza, só pula aí sozinho, porque essas ideologias são ultrapassadas, gente. É de 1934, quando Hitler entrou no poder, fascismo, comunismo, caralho, quatro. Vamos voltar pra modernidade, no globalismo, na ideia de todos ajudar todos pra chegarem a um Bem bom comum. E assim,
Pô, a gente vai ficar discutindo picuinha de qual lado, porque no final os caras estão tomando chazinho lá, rindo da nossa cara. Exatamente. Aceitando a mesma lei que eles querem pra facilitar eles, ganhar mais coisas do que nós ali, ó, pagando. Ó, recorde de arrecadação. E o pessoal bate palma. Mas não é bom. Recorde de arrecadação não é o ponto. O ponto é a aplicação da arrecadação. Que o Brasil, gente, olha em qualquer lugar, só buraco. Não só isso não, é saúde, o caralho a quatro. Vê aí falta de vacinas em qualquer governo. Em qualquer governo. Então, por negligência ou falta de... Enfim. Bora para considerações